Vamos meditar um pouquinho. E os irmãos já conhecem, pelo menos os que estão aqui comigo há algum tempo, sabe que eu ensino tudo que eu preciso ensinar. Que eu não tenho assim dificuldade para falar sobre nenhum assunto. Nenhum deles. Qualquer coisa que eu acho que é importante a gente comentar, eu falo, eu comento. Que eu acho que é importante, que eu percebo alguma coisa que seja necessário falar e eu percebi isso, né? E eu gostaria de, talvez você vai até achar exagero da minha parte, geralmente quando eu falo alguma coisa diferente assim, às vezes as pessoas acham um pouco de exagero da minha parte, mas funciona assim, eu vivo no Espírito, irmão. Dificilmente eu me desligo das coisas espirituais. É muito difícil. Eu tenho uma vida assim, voltada para as coisas do Espírito. Ainda que eu conviva com muitas pessoas que não são crentes no meu trabalho, enfim, mesmo assim, onde eu estou sempre ligada no que diz respeito às coisas espirituais. Tanto que quando eu ouço qualquer coisa, eu já faço um link com aquilo que é espiritual. Talvez você vai dizer, você não acha que é exagero, pastor? Não, eu não sei ser de outro jeito mais. Eu estou numa fase que eu já não sei desligar. Não, agora eu sou pastora, agora eu sou advogada, agora eu sou encarregada de RH, agora eu sou mãe, agora eu sou avó, agora eu sou filho. Para mim, tudo isso, eu faço tudo isso, mas tudo linkado com as coisas espirituais. Então é assim que é a minha vida. Então quando eu vejo ou ouço alguma coisa que incomoda o meu espírito, eu digo, eu tenho que falar com a igreja. E foi o que aconteceu agora. Talvez você vai achar exagero da minha parte, mas não tem problema. Eu, quando sinto algo no meu coração, eu falo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Verso 47 diz assim: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se acaba. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Ele que mais trouxe ensinos sobre um lugar chamado inferno. Aí você vai dizer, pastor, o inferno é aqui mesmo, inferno não existe, ou inferno, irmãos, a Bíblia fala que ele existe, que é um lugar e que em muitos versículos da Bíblia nós vamos encontrar uma referência a um lugar chamado inferno. Muito bem. Onde fica, pastor? Porque a gente fala do céu, e todas as vezes que a gente fala do céu, a gente fala, vamos subir. Não é assim? Nós vamos subir. Né? Jesus vai descer do céu para nos levar. E quando fala de inferno, normalmente a gente fala o quê? Descer. Acho que algumas pessoas já conhecem, já devem até saber do que é que eu vou falar. Né? Muito bem. Vamos ler mais um versículo. Está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Então o inferno existe de acordo com a Bíblia e eu creio na Bíblia. Não adianta ninguém tentar dizer para mim que a Bíblia não diz, não quer dizer o que ela diz, porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é a única verdade. E se eu quero saber alguma coisa, eu sempre vou na Bíblia. Porque a Bíblia tem revelação para tudo, para tudo. Aí diz assim, Mateus capítulo 8, Jesus também dizendo no verso de número 12, Mateus capítulo 8, você achou? Achou aí? Olha lá, Mateus
capítulo 8, verso 12. Mas aos cidadãos do reino serão lançados onde? Nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora é Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Bíblia, irmão, eu não posso falar nada que seja fora da Bíblia. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lugar de trevas, o lugar de fogo, o inferno, algumas versões dizem Hades, outras diz Geena, outras diz Seol, Tártaro. Todas essas são palavras para inferno. Então, agora nós vamos ver Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mateus capítulo 13. Verso de número 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, só para esclarecer, eu vou ler mais um texto que está no livro de Salmos, agora capítulo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. 1 Samuel capítulo 28. Aqui em 1 Samuel nós vamos ver Saul, que foi consultar uma feiticeira. E aí no capítulo 28, no verso 13, ele diz assim: e o rei lhe disse: não temas, porém o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Se sobem, estão onde? Embaixo. Então eu chego à conclusão que inferno é embaixo. Agora Efésios capítulo 9. Veja que eu leio no Novo Testamento e no Velho Testamento, porque toda a Bíblia fala de um lugar, fala de inferno. Efésios capítulo 9, você viu para quem está destinado este lugar. Os textos explicam, são explicativos. Efésios 4, 9, falando de Jesus agora. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, falando da morte de Jesus, em ele ter descido as partes mais baixas da terra. Muito bem, todos esses versículos para dizer para você que o inferno é um lugar que existe e que fica embaixo pelos textos que a gente leu aqui. Aqui, irmão, existem várias teorias sobre essa localização. Independente disso, eu quero dizer que nós não vai descer. Não vai descer, não vai descer e não vai descer. Nós vamos subir. Mas tem um bocado de crente dizendo: nós vai descer. Primeiro que assassinaram a língua portuguesa.
descer, nós vamos subir. Nosso lugar é no céu. Então pare de profetizar, nós vai descer. A gente pega todos os modismos. Eu não tenho nada a ver, não sei quem é que canta isso, não estou interessada, mas eu estou vendo crente postando, nós vai descer, nós vai descer, nós vai descer. Isso é um horror, porque que nós vai é horrível. E segundo que descer eu não vou, porque eu vou para o céu. E o céu é para cima, não é para baixo. Então para de profetizar, nós vai descer, meu irmão. Nós não vai. Graças a Deus, nós vamos para o céu. Nós vamos morar com Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Então nós precisamos parar com os modismos. A gente não pensa. E como eu disse no início, como tudo para mim está linkado com tudo, qualquer coisa que eu vejo ou ouço, imediatamente o Espírito Santo me traz alertas. Ah, pastora, mas essa música pega porque a mente deve estar vazia, porque se estivesse cheio do Espírito Santo, nós não vai descer, irmão. Eu estou muito incomodada com isso, porque as nossas palavras têm poder. Palavra de crente ainda tem mais poder ainda. Para nós ficarmos liberando palavras que podem se manifestar em coisas ruins. Até louvor aqui, dependendo, nós não vai descer, certo, irmãos? Ah, graças a Deus. Aqui também ninguém vai descer? Ah, que bom. Irmão, até louvor, quando tem algum louvor que eu percebo alguma coisa esquisita, eu falei, você não toca mais, não. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado com as palavras. A gente tem que ter cuidado porque a gente abre a boca para profetizar. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está envolvido. Ah, eu fui numa festa, mas a festa não tinha crente, só tinha eu, e lá todo mundo ia descer, mas eu vou subir. Compreende que o perigo das nossas palavras. Nós temos que cuidar muito com isso e vigiar e não deixar se envolver pelos modismos. Eu não sei se pode ser sucesso, o cara vai ficar rico, eu não sei para onde é que ele vai descer, não, mas eu não vou descer com ele para lugar nenhum que ele for. Eu vou. Compreende? Cuidado, queridos. Vigie em nome de Jesus. Não se deixe envolver com as coisas do mundo. Não se contaminem com aquilo que é do mundo. O inimigo é sagaz. O inimigo é sutil. O diabo não quer ir para o inferno sozinho, querido. Ele quer levar o número de pessoas que ele puder levar. E outra coisa, eu tenho que lembrá-los que nós somos referência. Qualquer um de nós que servimos a Cristo, somos referência. Muita gente quer seguir você, querido. Agora, se você vai descer, eu não estou afim, não. Tá? Nós não vai descer. Além de tudo, é horrível isso. Essa frase, além de tudo isso. Então, em nome de Jesus, quando você ouvir isso, fala, eu não vou descer. Eu entro em alguma loja, está todo mundo descendo. Eu digo, eu não vou. Aí eu entro na farmácia, está todo mundo descendo. Eu digo, eu não desço. Aí eu entro em outro lugar, no restaurante, mas todo mundo não está criando, porque lá é de crente. Todo mundo está descendo também. Eu digo, eu não vou descer. Você desce sozinho, meu filho, que eu não vou. Compreende? É uma guerra espiritual, amado. Isso é uma guerra espiritual. Se for para descer, é como Maria.
alegria para ficar aos pés de Jesus. Simples assim. Amém, meu irmão? Aprendeu? Então pronto. Eu descobri sexta-feira que eu achava que quando eu ensino as coisas ficam soltas no ar, mas eu descobri sexta-feira que o que eu ensino fica guardado no coração e na mente das pessoas. Às vezes elas podem não praticar, mas elas aprenderam. Então eu vou ensinar. Independente ou não das pessoas praticarem, eu vou continuar ensinando. Então, pelo amor de Deus, não profetize, nós vai descer, porque nós vamos subir. Amém? O assunto, todas as vezes que a gente fala essa palavra na igreja, tem assim alguns desconfortos. Todas as vezes que a gente fala assim, olha, hoje eu quero falar sobre santificação, é um desconforto total, porque essa palavra, ela sempre tem, as pessoas sempre têm a ideia, quando você fala em santificação, de proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas, irmão, não é só deixar de fazer santificação, mas é fazer também. Porque quando eu deixo de fazer aquilo que desagrada a Deus, eu vou fazer o que agrada. E quando eu faço o que agrada, eu fico mais perto de Deus, mais próximo de Deus. E pensa num lugar maravilhoso. Estar próximo de Deus. Pensa numa pessoa que você não vai se entristecer, não vai ouvir coisas ruins, não vai ver maldição. Pensa, é quando você está perto do Senhor. Então, ainda que a gente tenha um desconforto com a palavra santificação, sempre a gente pensa em santificação como ficar isolado, apesar de que a palavra significa ser separado, mas não quer dizer que eu vou sair daqui, morar numa ilha para ser santo, não é? Ficar isolado de todo mundo, ficar longe das pessoas. Irmão, a gente não vai ficar longe. Os santos, eles convivem com as pessoas, mas eles não se contaminam com as coisas erradas. Eles não se amoldam. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que a gente não se conforma. O que é conformar? É se colocar em uma forma. Ainda que a gente vai estar buscando a santidade, e santidade é um processo. Ninguém fica santo de hoje para amanhã. A gente, quando aceita Jesus, a gente entra num caminho de santidade. E quanto mais a gente vai aprendendo a palavra, se envolvendo com a palavra de Deus, se envolvendo com as coisas de Deus, mais a gente vai se afastando daquilo que desagrada ao Senhor. E isso, irmão, não é uma obrigação. Não adianta eu vir aqui e falar para você, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não, eu não tenho como convencer ninguém. Ainda que eu gostaria muito de poder fazer isso, aí que não vai dar certo. Se você chega para alguém e fala, você não pode fazer isso, você não pode, toda vez que você fala para alguém para não fazer, aí que fica bom de fazer, né? Então é por isso que a gente tem que deixar a palavra, o ensino, a doutrina, que a doutrina não diz respeito à roupa, a doutrina, ainda que a gente é santo, tenha cuidados com essas coisas também. Mas essa doutrina da santidade, esse ensino da santificação é muito negligenciado. Por quê? Justamente por essa coisa de achar que porque eu vou falar de santificação, eu vou falar de proibição, eu vou falar que não pode fazer, eu vou falar... Irmão, para a gente ser santo, a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas que a gente fazia antes de conhecer
Jesus disse assim, o Senhor Deus, ele disse assim em Isaías 1,18: ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a branca lã. Então, é um processo de limpeza. Não tem como falar disso sem falar assim. Eu estou tentando ser o mais legal possível. Eu não tenho como falar de santificação se não for desta maneira. Eu tenho que falar. Por exemplo, o Salmo número 15. Quem habitará no seu santo templo? Quem morará no seu santo templo? O salmista disse. E aí tem uma lista de coisas que eu devo e que eu não devo fazer. Então santificação é isso. Sim, eu vou me separar daquilo que contamina. Mas eu vou estar no mundo com meus pés nessa terra. Então eu estou desde o começo falando que a gente está aqui, mas nós não vamos entrar nos modismos e nos padrões. Que o inimigo, irmão, ele não está quietinho lá no inferno. Ele está aí ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar, o tempo todo à espreita, armando um laço no passarinheiro, para laçar aqueles que se recusam. Muitas vezes as pessoas se recusam a aceitar a palavra de Deus, mas Deus não vai falar nada para mim e para você que vai ser ruim, prejudicial para mim. Quando Deus falar para mim e para você, olha, não faça isso, pode estar certo, que vai ser bênção para mim e para você. Porque Deus é bom. A primeira pessoa que quer ver a gente santo é Deus. Você quer ver? Abre aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Dita a introdução, em seguida a gente lê a Bíblia. Estou falando muito difícil, está complicado para entender? Eu procuro falar o mais simples possível, para que todo mundo possa entender o que eu falo. Primeira Tessalonicenses 4:3. Pergunta para o seu vizinho: você quer saber qual é a vontade de Deus? Leia para ele então 1 Tessalonicenses 4:3. Pronto. Qual é a vontade de Deus então? Que eu seja santo. Onde que eu tenho que ser santo? Onde? Que lugar eu tenho que ser santo? Qual é o lugar? Não, a gente tem que ser santo só na igreja, tô certa? Não. Que susto. A gente é para ser santo em todo lugar. Como eu já disse, eu não vou para uma ilha deserta para ser santo. Eu vou ficar bem aqui, convivendo com todas as pessoas, em todos os lugares. E essa é a vontade de Deus. Irmãos, eu estive meditando sobre a santidade, procurando os versículos. Se nós formos ler todos os versículos que eu separei aqui, o culto vai passar da meia-noite. Obviamente que eu não vou fazer isso. Vou trazer alguns versículos. Por exemplo, agora nós vamos ler Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. O verso que eu quero ler é o 22. Mas agora, libertados do pecado. Irmão, a gente precisa vigiar, e vigiar muito.
Porque às vezes o mel está na carniça. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Onde é que teve mel na carniça, igreja? Sansão, quando foi, matou o leão. Quando voltou, tinha mel lá no cadáver do leão. E como ele era um nazireu, Sansão não deveria tocar em cadáveres, independente se fosse de animal. Só que quando ele viu o mel no cadáver, ele não olhou para o cadáver, ele olhou para o mel e ele tocou no mel do cadáver. A gente precisa vigiar onde está o mel, querido. Às vezes está no cadáver. O inimigo é sagaz, o inimigo é astuto. O diabo não está brincando de ser diabo. E ele pode botar o mel onde você menos espera. Ou ele pode, numa hora de fome, vir com um prato de lentilha. Do que eu estou falando, pastor? De Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e não Esaú. Por quê, irmão? Porque Esaú abriu mão de algo preciosíssimo, que era o seu direito de primogenitura. É abrir mão daquilo que Deus acha precioso. Percebeu o mistério? Mel da carniça, prato de lentilha, na hora que a gente está ansioso, isso é cilada maligna. Agora fomos libertados do pecado, mas ele está em qualquer canto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito complicado o que eu estou dizendo? Não. Ótimo. Nós somos libertados. E às vezes a gente olha para o mel e acha que não tem problema algum. E nem para o prato de lentilha. E nem para a árvore. Vocês podem comer de todas as árvores, menos uma. Isso foi o que Deus falou. Olha o Satanás, o que ele fez. Adão e Eva estavam olhando para todas as árvores. O Satanás veio e falou assim: olha para aquela. Ele mudou o foco para fazer esse pecado. Olha para aquela. O diabo sabe fazer isso bem, irmão. Mudar o foco no nosso olhar. Ele é especialista nisso. Em mudar o foco. A gente está olhando para o que é santo, a gente está olhando para o que é sagrado, a gente está vivendo o que é santo, o que é sagrado. De vez em quando vem o Satanás e fala: olha para lá. Agora, mas agora, irmão, agora fomos libertados do pecado. Mas agora, libertados do pecado. E feitos o quê? Feitos servos de Deus. A gente não é servo do diabo. Antes a gente servia o inimigo quando não conhecíamos a Jesus. Mas Jesus nos resgatou pelo seu sangue, fez uma limpeza. Agora mesmo que eu disse para vocês que tem um poder de limpeza em Deus. Ele nos resgatou do pecado e nos limpou, nos lavou pelo sangue de Jesus. Então, libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus. E para quê, igreja? Para quê? Tendes o vosso fruto para santificação. Você entendeu? Então o que Deus fez? Nos limpou, nos libertou, tirou o nosso olhar da árvore, nos
mostrou tomar cuidado com o prato de lentilha, a não tocar no mel da carniça. O Senhor nos libertou. Para quê? Para nós sermos santos. Entenderam ou não? Sim. Agora, eu quero ler um outro versículo. Eu já falei para vocês que se eu for nesse caminho, vamos longe. Mas eu prometo que já estou encerrando. Hebreus, agora. Dia desse eu quero pregar sobre Sansão para vocês. Estou preparando. É que eu fico preparando a mensagem e aí eu fico fazendo assim: Senhor, me ajuda a tornar essa mensagem doce. Aí fica difícil. Porque eu preparo a mensagem, ela não é doce. Aí eu fico: Senhor, eu te apresento, ajuda a me tornar essa mensagem doce. Hebreus capítulo 12. Ainda vou falar sobre Sansão para vocês. Uma vontade grande de ensinar isso. Hebreus 12. O verso que eu quero ler, acho que vocês já até sabem, e sabiam até decor, é o 14. Seguir a paz com todos e a sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu fazer um parênteses, posso? Quando eu falo em ser santo, não quer dizer que a gente vai viver num estado de completa perfeição nesse mundo. Porque aqui nós não vamos chegar a esse nível. Nós vamos chegar a esse nível quando a gente subir. É para o céu. Não é? Neste mundo aqui, irmão, nós ainda estamos sujeitos a pecado. Mas através da santificação, o que vai acontecendo? Por que é importante esse tema? Por que é importante esse assunto? Porque através da santificação, nós vamos mortificando a nossa carne e nos submetendo à vontade de Deus. Entendeu? E qual que é o objetivo disso? O objetivo é ficar cada dia mais parecido com Cristo. E por que eu preciso disso? Porque eu e você somos referência. Porque as pessoas estão olhando para nós e esperando que a gente tenha atitudes parecidas com a de Cristo. Entendeu ou não? Sim. É forte, não é? Aí você vai dizer: então, pastor, por isso que eu não gosto de ouvir falar de santificação. Mas isso é uma bênção. É um privilégio você ouvir alguém dizer: olha, um dia eu ainda vou ser que nem você. Um dia eu vou orar com você, um dia eu vou ler a Bíblia com você, um dia eu vou tratar o meu esposo com você, minha esposa com você, meu filho com você. Um dia eu vou fazer você assim. Isso é uma bênção, irmão. Saber que a gente está parecido com Cristo, está tentando parecer com Cristo. Isso é bênção. Amém? Amém? Era só um parênteses. Amém? Porque às vezes as pessoas me ouvem pregando sobre santificação e devem falar assim: deve ser muito santa ela. Não, irmão, não. Sou humana igual você. Falho igual você. Igualzinho. Mas o que eu disse agora há pouco, eu não separo a minha vida em etapas assim. Agora eu estou com os ímpios, eu vou conversar com o ímpio. Agora eu estou com o crente, eu vou dar glória a Deus. Agora eu estou... Não, irmão, eu não faço isso. Para mim está tudo linkado, está tudo junto e misturado. Mas a gente erra. E se você for ficar esperando perfeição em pessoas, você vai sofrer. Então olha para Jesus, porque ele não erra nunca. Isso não é desculpa para pecar. Mas a gente está buscando, todo mundo. E santificação não é homogêneo. Cada um de nós está num nível. E como a gente vai crescendo? Quando a gente busca mais.
Então alguém, alguns, ainda está, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Mas outros já estão subindo, subindo, subindo. Entendeu? Cada um está num nível de santificação. Mas quando Jesus voltar, Ele vai fazer todos nós ficarmos juntos no mesmo padrão, em nome de Jesus. Amém? Segui a paz, 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 paz. No grego, eirene, significa paz mesmo. No hebraico, shalom. E por que eu gosto de cumprimentar os irmãos com shalom? Porque shalom, quando eu digo para você shalom, irmão, eu estou desejando para você um bem-estar completo. Shalom é desejar para a pessoa um bem-estar completo. Algumas pessoas se incomodam quando eu cumprimento com shalom. Mas eu estou querendo dizer assim, eu quero que o seu espírito, alma e corpo sejam abençoados. Sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida profissional sejam abençoados. Então, shalom. Seguir a paz. Seguir é do grego neioket. E tem uma ideia de correr prontamente com determinação a fim de capturar alguma coisa. Então essa palavra significa buscar insistentemente. Então seguir. Seguir, o que eu tenho que buscar primeiro? Paz. Paz, irmão. Aqui eu vou falar algumas coisas que diz assim: nós não devemos ser provocadores de contendas, mas pacificadores. Se eu vou e tem confusão, eu sou a resposta para a confusão. Como eu sou a resposta para a confusão? Levando a paz. E eu e você temos. Porque Jesus é o príncipe da paz e Ele nos deu paz. Então onde eu vou, eu provoco não confusão, eu provoco paz. Aplauda Jesus por isso. Nós não devemos, irmão, cavar buracos de mágoas, mas nós precisamos construir pontes de comunhão. Então onde eu vou, eu não vou para levar mais tristeza no coração das pessoas. Eu vou para levar paz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Se é para mim ir a algum lugar e levar confusão, eu não vou. Fica em casa. Briga com as paredes. Pelo menos você não afirma tudo e não dá mau testemunho. Então, eu vou seguir a paz, buscar correr atrás da paz, para mim e para aqueles que convivem comigo, para aqueles que estão comigo, no caminho comigo. Que eu vou dizer: não, filho, não é assim, calma, você está nervoso demais, mas tudo isso só por causa disso. Mas como? Só por causa disso? Você não está na minha pele para saber? Eu digo: mas filho, presta atenção. É aonde mesmo? Não, é câncer. É porque ele falou. É porque ele falou. Meu filho, pelo amor de Deus, a gente fica procurando pelo em ovo, coisas. Enquanto tem gente lutando por mais um dia de vida. Seguir a paz. Corre atrás da paz, para levar a paz. 2, eu tenho que seguir a paz com todos. E o que mais? A santificação. Pastor Hernandes, ele fala uma frase que eu gosto muito, que eu gravei. Ele fala assim: Deus não nos salvou do pecado, mas Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Deus nos salvou do
e não no pecado. Ele nos tirou das potestades de Satanás. Como eu já disse agora mesmo, Ele nos livrou do pecado, da morte. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos levou para o reino da luz. Então, querido, buscar a santificação é um processo de buscar e agradar a Deus todos os dias. O Senhor nos libertou, irmão. Presta atenção, que o Senhor nos libertou da casa, da mão do valente que Satanás se achava. Ele nos libertou e nos deu a sua herança. Por que é que eu tenho que andar ainda buscando o que é errado, se Deus me libertou? E para encerrar, que eu já vou encerrar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, agora vai doer, mas em algum momento essa mensagem tinha que doer, e é agora. Eu já estou avisando para você não ficar nervoso. No céu não entra contaminado. Só os puros de coração é que verão a Deus. Jesus disse que a gente tem que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Ninguém verá o Senhor se não for como criança. Santificação, irmão, não é uma alternativa para os salvos, é uma exigência inegociável. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito em Levíticos 11, 44, 45, Levíticos 19, 2. Aí Pedro, lá na sua carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 17, ele vai dizer a mesma coisa: sede santos, porque eu sou santo. Aqui eu vou fazer aquela afirmação que digo eu, não o Senhor. Para mim, ser santo é mandamento. O Senhor não falou para mim que eu tenho a opção de não ser santo. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Não é uma opção para mim. Aqui é para mim. Não é uma opção. Não é uma possibilidade, mas é um imperativo de Deus. E para encerrar, a minha última frase, penúltima frase, é uma condição para ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora é a última frase, eu prometo. Quem ama a Deus não quer fazer o que Deus detesta. Fique de pé. Pastor, eu achei que você fosse falar de fim de ano, de virada de ano. Irmão, pensa num assunto bom para virar o ano. Uma promessa para você fazer a Deus agora. Agora é a hora de você fazer aquela promessa, prometer a Deus. O que, pastor? Senhor, esse ano eu vou me santificar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Eu queria que você fosse junto com a sua família. Segure a mão da sua família. Isso. Está todo mundo pertinho. Porque a família é muito importante nesse processo de santificação. Porque às vezes a pessoa está querendo mudar de vida, se santificar. Aí tem aquelas pessoas da família: mas até onde você fazia isso, aquilo, agora você vai querer? Né? Então a família é muito importante nesse processo de santificação. Eu repeti a palavra processo pelo menos umas 15 vezes já hoje. É para você se lembrar que é um processo.
Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te amo. Amo a tua palavra. Tua palavra ilumina minha alma. Tua palavra me enche da tua presença. Pai, tu sabes que nós não somos perfeitos. Tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Mas eu tenho um desejo muito grande no meu coração de te agradar. E eu sei que tem muita gente aqui nesta igreja que também tem esse desejo de te agradar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Acessamos. Senhor, faça como o Senhor fez com Isaías. E quando ele viu o Senhor, ele se prostrou. Toca, tira uma brasa viva do altar, toca os nossos lábios, toca a nossa vida. Nos ajuda, Jesus, para que a gente não venha tocar aquilo que é impuro, que é imundo, que desagrada o teu coração. Nós queremos te agradar. Nós queremos esse ano 2025 te agradar. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Ajuda essa família a se fortalecer a cada dia. Aqueles, ó Deus, que não conseguem se concentrar, não conseguem orar, não conseguem prestar atenção na palavra, não conseguem se envolver contigo, não conseguem ter tempo na tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor toque com essa brasa viva. A tua palavra diz que o Senhor é um fogo. Queima, Senhor, queima tudo aquilo que nos impede de estarmos em tua presença, de fazer a tua vontade. Queima, Jesus, nos limpa, faz uma limpeza em nós, para que nós possamos ser santos, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, abençoa essas famílias, abençoa essa casa, guarda essa família, guarda esse casamento, guarda essa menina, guarda esse moço, guarda essa família, livra essa criança, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo essas famílias, para a glória do teu nome, Senhor. Amém.